Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. Débora, Nicole, Isabela, Mariana, Ellen, Graziele, Mike. Ei, Mike, nós aqui de novo, Mike. Ana Carolina, Giovan, Pedro, Daiane. Boa noite a todos Opa, boa vocês. noite. Opa, tá joia, Pedro? Boa Tudo noite a ótimo e todos você? vocês, viu? Graças a Deus, tudo jóia, tudo Tá bem. ótimo. Enfim, bom vocês, o pessoal tá entrando, sejam bem-vindos, né? Vamos hoje até comentei com a minha turma hoje cedo, gente, já é quarta, né? Olha que beleza, olha como que a semana voa, né? Na hora que a gente vê, a gente inicia ali, a gente sexta, depois a gente tá na segunda, no instantinho já tá meio da semana. Como que o tempo passa depressa, né? Então vamos adiante. Muito boa noite a todos. Queria falar com vocês. Deixa eu aproveitar e fazer aqui assim, ó. Dar um oi para todo mundo, viu? Sejam bem-vindos aí à nossa noite para a gente finalizar o nosso sistema reprodutor, né? Afinal de contas, hoje a gente vai falar de um assunto interessante. Hoje a gente vai falar literalmente da fecundação, fertilização e formação. Olha que espetáculo, né? A gente teve a oportunidade de falar sobre anatomia e fisiologias feminina e masculina, né? Agora a gente vai falar um pouquinho ali dentro daquele contexto, sempre abordando, chamando a atenção de vocês em relação ao que está, né, nosso livro didático. Enfim, então a gente trabalha um pouquinho com esses assuntos, né? Vamos trabalhar hoje. Então, quero convidar todos vocês a participar, viu? Às vezes vocês ficam muito caladinhos, mas vamos participar, podem perguntar. Isso faz com que a nossa noite, né, fique ainda mais gostosa com a participação de vocês. Enfim, então fiquem à vontade. Eu peço que a princípio o microfone fique desligado, mas na hora das perguntas, participação, fiquem à vontade para, na verdade, a gente poder construir, né, esse assunto juntos e tratarmos, né, falarmos um pouquinho sobre essa parte gestacional, essa parte de desenvolvimento, né? Eu vou fazer aqui uma breve introdução, chamar a atenção de vocês de alguns pontos importantes que a gente viu, né, ao longo dessa unidade 4, para a gente poder chegar até aqui, né? Então, só para a gente recapitular, só para a gente recordar alguns aspectos importantes. Então, vamos. Olhem só, quando a gente fala, né, sobre o sistema reprodutor, é importante a gente recordar, igual nós trabalhamos ao longo desse tempo, nós apresentamos anatomia masculina e feminina, né? E recordamos ali alguns aspectos importantes. Na verdade, existe, né, dentro da espécie humana, uma característica que é a reprodução sexuada. Então, na verdade, a partir do momento que nós temos aí esses indivíduos, a reprodução sexuada é uma situação interessante para as espécies, porque ela permite troca de material genético, né? É o que a gente vai ver aqui. Eu sei que eu estou introduzindo e tudo, mas isso do que eu estou falando é aqui, né? Olha que bonita, que foto bonita, né? Então, olhem só. Na reprodução sexuada, a gente tem troca de material genético. Como assim? Né? Nós temos a junção de material que é a união da célula masculina, né, com a célula feminina. Então, a partir daí, olhem só, se percebam, né, enquanto indivíduos. Nós temos características que nós herdamos dos nossos pais, que nós herdamos da nossa mãe, né? E isso faz com que nós sejamos indivíduos únicos, né? Quando é que você observa, por exemplo, imagina aí dentro do seu ambiente familiar, né? Observe os seus irmãos ou quem seja filho único, perceba ali na família do primo, né? Onde tem ali vários irmãos, cada um
né? Cada um é único, cada um tem sua característica, cada um, mesmo sendo filhos biológicos dos mesmos pais, nós guardamos características exclusivas, né? E isso é importante, porque isso faz com que, por exemplo, com que eu seja diferente do meu irmão, não só do aspecto físico, né? Que é muito tendencioso. Aqui, na hora que a gente fala disso, a gente imaginar que a gente está falando única e exclusivamente de aspectos morfológicos. Ah, porque eu sou assim. Ah, porque eu queria, né, ter o olho do meu irmão. Ah, porque eu queria ter o nariz da minha irmã. Então, a gente fica muito associado a características morfológicas. E, na verdade, nós somos muito além disso, né? Então, na hora que a gente fala dessa variabilidade, na hora que a gente fala dessa característica diferenciada que cada um de nós, na verdade, somos, isso tem a ver também com a capacidade que nós temos de, eventualmente, sermos resistentes a algumas doenças, né? Existe aqui uma variação também de vulnerabilidade e resistência, né? Que isso também nos difere. Aí você fala, olha, Luciene, não seria interessante todo mundo ser resistente? Mas na verdade, olhem só, a gente está sempre à mercê, né? As espécies, de uma maneira geral, são sempre à mercê de novos micro-organismos. Então, eventualmente, nós possamos vir a ser resistentes a um determinado micro-organismo, mas extremamente vulneráveis a um novo que ainda está por surgir. Então, a partir do momento que a gente leva isso em consideração e a gente para pensar em termos de espécie, né? Porque, logicamente, que na hora que a gente fala do ser humano, nós temos toda uma característica de sentimento, de amor, de solidariedade, né? Mas quando a gente trata exclusivamente do contexto biológico, o importante é que alguns, pelo menos, sejam resistentes para que eles possam continuar, para que eles possam perpetuar a espécie, né? Então, a variabilidade ela é importante em função disso, porque nós somos diferentes não só pela nossa característica física, pelos nossos aspectos morfológicos, mas nós também somos diferentes quanto à característica, susceptibilidade ou vulnerabilidade a doenças. Então, dentre nós, se a gente imaginar, né, no contexto mundial, as doenças e tudo, sempre tem aqueles que vão ser mais vulneráveis, que inclusive acabam evoluindo a óbito, mas vão ter aqueles resistentes, mesmo que sejam em menor quantidade. Mas eles sendo resistentes, eles sobrevivem e vão continuar a perpetuar a espécie. Então, esse contexto, né? A gente está falando de reprodução. Reprodução é isso, o contexto biológico, né? Ele é muito mais amplo. Eu sempre brinco, e é mesmo, que quando a gente fala aqui, dentro dessa unidade 4, na hora que a gente fala do sistema reprodutor masculino e feminino, na hora que a gente está o tempo todo, né, falando da importância do sistema reprodutor, que é a produção de células germinativas, a bem da verdade, na espécie humana, a maioria das vezes em que os indivíduos realizam o ato sexual, eles querem tudo, menos reproduzir, né? Então, essa é a grande verdade. Mas, por outro lado, pelo lado reprodutivo, a natureza ela é toda formada para facilitar, para que de alguma forma seja possível a perpetuação da espécie, né? Então, é esse contexto que eu chamo a atenção de vocês. Isso que nós construímos, né, ao longo desses encontros, falando sobre o sistema reprodutor, chama a atenção de vocês. Reparem, na hora que nós vimos, né, a anatomia e a fisiologia masculinas, onde ali tem os rapazes com a produção, né, dos espermatozoides, que são as células germinativas masculinas, toda aquela característica a partir da puberdade, onde você tem ali no menino, né, o desabrochar para a vida reprodutiva,
É lógico, a gente até, eu brinco com vocês, mas é mesmo, na hora que eu falo aqui do Gabriel como adolescente, né? Porque a gente tem todo o contorno, imagina todo um crescimento ainda, maturidade, né? A gente que está aqui próximo, a gente sabe da necessidade, da maturidade que é necessário para esse serzinho que está em desenvolvimento, né? Porque ele está nesse desenvolvimento da adolescência, o desenvolvimento das estruturas corporais, para realmente, daqui um futuro próximo, para que ele esteja morfologicamente, fisiologicamente, capaz de reproduzir, né? Só que a gente em si, a gente sabe que não é só ter condições físicas para reproduzir. A reprodução para nós significa vários outros aspectos, responsabilidades, né? Porque não é simplesmente reproduzir e aí o filhotinho sai andando, né? E vai para outro canto. Não, o filhotinho fica. Não é isso que a gente vai ver aqui hoje. O filhotinho fica. O filhotinho é dependente. Nós somos extremamente dependentes ali dos nossos responsáveis, né? Quer seja pai, mãe, responsáveis, avós, quantas vezes são eles que nos ajudam a nos criar, né? Então somos extremamente responsáveis. Precisamos, né? De ter essa responsabilidade diante também desse ato reprodutivo, né? Porque na espécie humana não é simplesmente parir que o filhotinho vai ali procurar alimento, né? Vai começar a tomar conta da vidinha dele. Não, ele fica, ele tá ali, ele precisa de cuidados, ele precisa de zelo, né? Então, é importante. Por que eu estou falando disso? Porque falar sobre sistema reprodutor, igual a gente tem falado, todo esse contexto, falar hoje sobre fertilização e formação, né, de um novo ser, e existem vários outros detalhes que permeiam na espécie humana, né? A gente aqui toca no aspecto biológico, mas e a gente precisa de ter essa observação. A biologia quer a reprodução. E cabe, logicamente, eu sempre também falo em relação aos meus alunos, né? Muito importante também, quando a gente fala do aspecto reprodutor, é imaginar que na hora do ato sexual, que vocês jovens também tenham muito cuidado, porque a partir do ato sexual não possa advir né, só a questão de uma gestação, às vezes não planejada, mas principalmente a possibilidade da transmissão de doenças a partir de um ato sexual desprotegido, né? Então, existe também esse outro detalhe aqui na espécie humana, do qual a gente não pode, de forma alguma, esquecer. E eu toco muito nessa tecla em relação aos meus alunos, porque eu fico imaginando, né, vocês ali, da mesma forma que eu imagino que possam chegar aí e falar aqui para os meus, né, dos meus aqui de casa, aliás, com o Gabriel eu já até chego e já falo, viu, gente? Só que ele, por enquanto, ainda não quer saber muito do assunto, não, que ele falou que mãe conversando assim não tem graça, não. Mas eu também chego e falo. O cuidado, quando se tem esse assunto, de imaginar que não é só um momento. A partir daquele ato sexual, também tem a possibilidade de transmissão de uma gama de doenças, né, que são sexualmente transmissíveis. E várias delas não tem, né? Uma vez positivo, permeia ali sempre positivo. Então, é muito importante a gente trabalhar com isso, na hora que a gente fala desse contexto de reprodutivo, na hora que a gente fala desse contexto de fertilização, né? Desse cuidado, desse zelo. Porque aquilo que nós vimos a esses encontros, percebam, semana passada, nós falamos sobre os hormônios femininos, né? Eu até brinquei com vocês, porque na hora que a mulher está fértil, né? Na hora que ela tem ali literalmente
pico, né, de progesterona, na hora que ela literalmente tem estrogênio, né, ela vai ter ali o aumento do libido, né, onde ela terá literalmente estará fértil é quando a mulher está mais receptiva. Ela tende a não falar que está com dor de cabeça, não? Ah, não está cansada. Nesse dia ela não vai estar cansada. Ela nem sabe por quê, mas ela está, eventualmente, naquele dia, ela está muito mais disposta, né? Por quê? Fisiologicamente, ela está com picos hormonais a ponto de fazer com que ela tenha, né? Que ela seja mais receptiva ao ato sexual. E aí, uma vez, que é isso que a gente vai ver aqui hoje, que é a fertilização, ela tendo ato sexual e tendo liberado os ovócitos, olha só, eu ainda falei no plural, né? Falei os ovócitos. Bem, normalmente é um só, mas se for no plural, viram gêmeos, né? Aí pronto, a comemoração ainda é dupla. Né? Então, esse cuidado, esse conceito, essa observação de tudo que a gente viu até então, toda essa característica hormonal que permeia os machos, né? A partir do momento que eles têm ali, que tem o processo reprodutivo, que ele realmente tem as suas estruturas formadoras e ali as gônadas ativas, que com a produção, né, dos espermatozoides, para os rapazes acaba tendo uma constante, né, maior em termos de libido, de predisposição ao ato sexual, ao passo que nós mulheres temos, né, esse conceito mais seletivo e a gente tende a ficar mais disposta justamente no período em que, do contexto fisiológico, estamos aptas, né, a serem fertilizadas. Então, é isso daqui só para a gente trabalhar, para a gente verificar no contexto, né, que nós trabalhamos na reprodução masculina e feminina, chamar atenção para esse ato aqui, né, que é o objetivo central do sistema reprodutivo, já que também nós tratamos no conceito de que, de fato, né, o sistema reprodutivo ele vai ter o seu amadurecimento a partir da puberdade e é justamente a partir do momento em que agora as estruturas, sejam elas as gônadas, no caso, os testículos dos rapazes e o ovário em nós fêmeas, começam ali, literalmente, a ter a maturação dessas células germinativas e, consequentemente, propiciar para o ato sexual e tendo como objetivo básico a fertilização, tá? Então, agora a gente vai ver alguns detalhes relacionados a essa fertilização. Alguns nós já mencionamos ao longo da trajetória, porque sempre que eu comento com vocês, não tem como às vezes falar, né? E ficar ali negligenciando, escondendo informação, porque eventualmente ali na nossa história, ali na nossa apresentação, a gente acaba falando, mas é o momento que a gente reforça alguma coisa que já foi dito, né? E dá uma sequência aqui de raciocínio, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre fertilização, né? Então, como eu já falei com vocês, peço para vocês recordarem daquela imagem passada, inclusive uma que semana passada eu até fui lá na live de 15 dias atrás e voltei, que é aquela onde nós temos a estrutura feminina, o canal vaginal, o útero, né? E ali a presença, né, na hora do ato sexual com a liberação dos espermatozoides, né? Então, sempre trabalhei com você chamando a atenção daquele universo, daqueles milhares de espermatozoides que vão de encontro, né? Eles fazem um caminho, fazem uma trajetória que é contrária à trajetória do ovócito. Se vocês recordarem, semana passada nós vimos que quando... Deixa eu pegar aqui. Não, se bem que aqui é mais discreto. Agora vai ser mais interessante esse ponto. Então, olhem só. Na hora que a mulher ovula, que o ovócito é liberado e vai ser, né, inclusive receptivo a partir das fímbrias
que é aquela estrutura que apresenta aquelas franjas, né, da tuba uterina, esse ovócito agora vai percorrer a tuba uterina. Enquanto o ovócito está fazendo esse trajeto, os espermatozoides estão em sentido contrário. Alguns vão ser direcionados para a estrutura tubária em que não tem material feminino, né? Mas, por outro lado, existe um grande arsenal que vai ser direcionado no caminho certo, né? De encontro ao ovócito. Então, a gente vai verificar que a partir do momento que existe esse encontro, né, do espermatozoide com o ovócito, a gente vai perceber que esse momento de fertilização, que é fundamental, ele precisará de alguns recursos, de algumas características aqui básicas, inclusive hormonais, para que esse corpo agora, nesse corpo feminino, realmente possa salvaguardar esse evento, que é um evento literalmente, né, histórico, um evento literalmente importante, tão aguardado por esse corpo feminino. Haja vista que os meses passados, o endométrio estava ali pronto para receber a célula ovozigoto e não recebia e descamava. Lembra que eu falei com vocês que o nosso útero é como se preparasse a cada mês para uma grande festa, né? Então ele aguardou tanto, ele se preparou tanto e agora a gente está caminhando para que esse ilustre convidado chegou. Então vão ter mecanismos aqui que nós vamos ver, mecanismos fisiológicos, mecanismos hormonais no corpo dessa fêmea, para fazer com que este processo realmente de fertilização se mantenha. Para que essa mulher agora exerça aquela terceira função que eu apresentei a vocês, né? Terceira, por quê? A mulher tem a função de produzir as células germinativas, que é a produção dos gametas. Ela tem a função de ser receptiva ao ato sexual, né? Para ali, durante o ato, receber o material genético masculino. E a terceira função, que é uma função que não tem similaridade aos rapazes, que essa cabe a nós, que é uma vez fertilizada, manter a gestação, né? Que é o que a gente comentou isso, inclusive dá uma complexidade maior à anatomia e fisiologias femininas, tá? Isso é importante, a gente vai ver que a estrutura uterina, né, ela vai manter-se, na verdade, a gente fala quiescente, ela vai manter-se meio adormecido, meio quieto por enquanto, porque é fundamental que essa estrutura uterina mantenha-se de uma maneira propícia para que aquela célula ovozigoto possa ser implantado, né? E isso não se faz de imediato. Eu acho que eu já comentei com vocês. Quando do encontro da célula ovozigoto, que se dá na região tubária, ele leva cerca de 5 dias até ele ter a implantação no útero. Então, a partir desses momentos de fertilização, inicia-se aqui um período fundamental, um período importante, em que às vezes a mulher nem sonha que foi fertilizada, né? Ela nem imagina que ela está grávida, mas ela já está grávida e ali tem agora a formação, o início, né? Só para vocês terem uma ideia, eles fazem uma comparação. A célula ovozigoto, ela é tão pequena que ela comparativamente é menor que uma cabecinha de alfinete. Só para a gente ter uma dimensão, né, do que a gente está falando. Então é muito detalhe, é tudo muito, muito primordial, mas ao mesmo tempo muito importante, né? Como eu falei com vocês, inclusive explorei essa imagem porque eu acho ela muito bonita. Daqueles milhares de espermatozoides, né? Apenas um vai fecundar o ovócito. Apenas um vários vão tentar aqui ao entorno, né? Centenas vão tentar aqui penetrar, mas apenas um vai conseguir entrar, e quando ele entra e funde seu ovócito, é formado uma membrana ao entorno, tá? Que é denominada de corona radiata.
Isso é importante porque, em função de uma pergunta que vocês já me fizeram, tá? Uma pergunta que vocês já me fizeram anteriormente. Lembram que vocês falaram? Uai, Luciene, mas é possível dois espermatozoides entrar, não é? Eu falei assim, gente, sim, tá? Sim, é possível. Só que se dois espermatozoides conseguirem penetrar no ovócito, esse desenvolvimento ele não vai vingar, ele não vai adiante, tá? Porque infelizmente acaba sendo geneticamente incompatível ao desenvolvimento de uma nova vida. Então é por isso até que durante as nossas conversas em si, é como se a gente não, e como se isso não existisse. Não é que não existe, mas uma vez acontecendo, às vezes a mulher nem sabe que foi fertilizada e ela já adiante vai ter o sangramento né, e aquele processo não vai evoluir, tá? Então é por isso que a gente não fica muito tratando desse sentido, tá? E aí, por isso, exatamente por isso, já que de alguma forma a natureza ela é muito sábia, ela tenta sempre salvaguardar com que haja possibilidade da perpetuação da espécie. Então é por isso, inclusive, né, que com a formação desta estrutura membranosa ao entorno do ovócito, impedindo com que outros espermatozoides, é como se fosse o seguinte, ó, tá ocupado, aqui ninguém mais entra, né? E isso é importante porque salvaguarda o fato daquela fertilização já ter ocorrido e protege, uma vez que, caso tivesse a entrada de demais espermatozoides, inviabilizaria o desenvolvimento desse embrião, tá bom? Então, reparem vocês, existem detalhes, né? Que são importantes e que de alguma forma eles protegem em termos de perpetuação da espécie, tá? Esse detalhe eu já comentei com vocês, inclusive eu comentei lá dentro da morfodigestão endócrino renal, quando a gente fala sobre termorregulação, que é aquele processo que o nosso organismo tem de regular a nossa temperatura corporal. Eu citei para vocês, falei que nós mulheres temos um aumento de cerca de meio grau quando a gente está fértil, tá? Inclusive, juntamente com o entendimento do ciclo menstrual, principalmente, né? Porque quando as mulheres têm dificuldade de engravidar, quando elas começam a lançar mão de artefatos, de mecanismos, de conhecimentos corporais para aumentar a chance, né, dela ser fertilizada, uma das observações, inclusive instruída pelos ginecologistas, é que elas passem a observar, né, a sua temperatura corporal. Quando nós temos o aumento de cerca de meio grau, é indicativo de que essa mulher esteja fértil, tá? Obviamente, juntamente com outras características, né, gente? Mas aí o que significa? Significa que se aquela mulher tiver ato sexual, ela tem maiores chances, né, de ser fertilizada, porque ela está no momento em que ela está, né, no período de ovulação e, consequentemente, aumentam-se as chances ali daquele casal de engravidar, tá bom? Bem, e aí, essa característica é interessante porque ela permeia esse momento corporal feminino, né? E, ao mesmo tempo, se ela não for fertilizada, passou o período de ovulação, a temperatura volta a ser o que era antes, tá? Ou seja, diminui meio grau. Agora, se ela foi fertilizada, se com essa ovulação agora essa mulher é uma mulher grávida, essa elevação ela vai perpetuar ao longo de toda a gestação. Então, a mulher grávida, ela tem um aumento da temperatura, ela passa a ter considerado uma temperatura normal, né? Mas por ela estar grávida, 37,5.
tá? E isso, na verdade, é uma característica, ela permeia a mulher durante o período gestacional e após o parto, aí restabelece, né, a temperatura normal, tá? É interessante a gente perceber como que tem tantas, né, alterações, tantos aspectos morfológicos e fisiológicos associados durante esse momento gestacional, tá? Bem, o fato é que a partir do momento que a mulher é fertilizada, ela começa, né, a secretar o hormônio luteotrópico, que é o HCG. HCG é o hormônio da gravidez, tá? Ele, na verdade, é denominado de gonadotropina coreônica humana. Ele é um hormônio que ele vai ser indicativo, né? Nós vamos ver. Inclusive, é o clássico hormônio do qual a gente avalia durante o período gestacional, né? Até ali o exame, o teste de gravidez, avalia justamente o HCG, tá? Para vocês terem uma ideia, esse hormônio, ele começa a ser produzido, né? E ele vai, na verdade, ter um papel importante, porque ele vai fazer com aquele corpo lúteo, com aquela estrutura amarelinha, que semana passada eu chamei a atenção de vocês, estava presente no ovário, né? Esse hormônio, ele vai prolongar o período, né, útil daquele corpo lúteo, tá? Por quê? Porque o corpo lúteo vai ser importante na manutenção da célula ovozigoto. Justamente diante dessa característica desse hormônio, é que o HCG, ele é duplicado do ponto de vista hormonal, do ponto de vista de quantidade, ele duplica a sua quantidade a cada 2, 3 dias. Então, é por isso que ele é um hormônio clássico, é considerado o hormônio da gravidez, tá? Ele só tende a aumentar a partir do momento que a mulher foi fertilizada, até cerca de 10, 12 semanas, ele ainda está aumentando, tá? Então, ele é importante nesse aspecto. Por quê? A partir do momento que o corpo lúteo se mantém, e daqui a pouco tem uma imagem dele só para vocês recordarem, a gente consegue fazer com que haja também níveis de progesterona, né? Fazendo com que aquelas camadas, só para vocês recordarem, inclusive da semana passada, que semana passada eu mostrei isso, né? Lembram aquelas fases, aquelas 3 fases do endométrio, né? Onde eu chamei a atenção de vocês de que o ambiente do endométrio, ele se prepara para receber, né, a célula ovozigoto. Então, isso tudo nós teremos com o HCG, com a manutenção do progesterona, nós teremos a manutenção dessa estrutura do endométrio e evita que a mulher tenha menstruação, tá? Então, isso é importante. E isso vai ajudar a sustentar a gravidez, tá? É fundamental porque eu preciso, olha, esse evento, ele aconteceu, aquele evento que era tão aguardado, agora aconteceu. Essa mulher, deixa eu pegar aquele outro pointer. Essa mulher agora, ela foi fertilizada e é importante que a gente mantenha essa estrutura uterina pronta, da maneira como ela se organizou, porque agora a célula ovozigoto vai se implantar. Então é por isso, né? Olha, o que é isso? Ah, eu não sabia disso, não. Espera, como é que eu tiro isso daqui também? Eu não sabia que eu conseguia fazer isso, não. Vê se pode. Quer colocar a legenda em cima do que eu estou falando, né? Que bonitinho. Não sabia, não. Depois eu vou fazer teste. Bem, o fato é, né, que esse processo ele se mantém e, logicamente, isso ajuda a segurar a gestação, tá?
logicamente, a partir desse momento, nós teremos também a formação da placenta. Uma estrutura, tenho certeza que todos vocês, né, já ouviram falar, uma estrutura extremamente importante. Nós vamos ver a placenta é considerado um órgão endócrino, porque ele é produtor de hormônio, né? E durante o período gestacional, é a maior glândula endócrina que a mulher vai ter. Então, essa formação da placenta, né, ela se dá juntamente com o desenvolvimento embrionário. E essa placenta ela vai ser importante porque é a partir dela que nós teremos o desenvolvimento, por exemplo, do cordão umbilical, né? A ligação, olha que imagem bonita aqui, ó. Né? A gente já tem esse processo de desenvolvimento e realmente a formação inicial do cordão umbilical. E esse cordão umbilical vai ser ligado à placenta, né? Vocês vão ver, a placenta, além de ser uma glândula endócrina, ela é importante, ela tem importantes funções. Ela faz a função do trato gastrointestinal, ela faz a função do pulmão. É interessantíssimo o papel dessa estrutura durante o período gestacional, né? Então, isso permeia, né? Só para a gente imaginar, só para a gente entender, vai permear e permitir, né? Que realmente haja ali, né, todo esse desenvolvimento, todo esse processo de formação de um ambiente propício ao desenvolvimento fetal, tá? A gente vai perceber que é por volta, né, em média da terceira semana, quando a gente já tem essa formação da estrutura placentária, tá? Inclusive que a partir dela a gente vai ter também a formação desse cordão umbilical, como eu falei, a bolsa amniótica, né? Justamente para quê? Para que esse serzinho em desenvolvimento possa, de fato, estar, né, protegido. Olhem aqui, só para vocês terem essa noção da estrutura da placenta, olha o íntimo contato da estrutura, né? A placenta em si, que está aqui representada. Reparem vocês que ela é altamente vascularizada, tem artérias e veias, né? É fundamental isso. E aqui, olha, o cordão umbilical, ele tem ligação direta com essa estrutura de placenta, né? E ao entorno vai ser formado também o saco vitelino juntamente com o líquido amniótico para proteger, né? Afinal de contas, o líquido amniótico ele vai ficar envolto, né, ao embrião, posteriormente chamado de feto, mas ele ajuda no sentido de que ele venha a amortecer de impactos, né? Ele colabora à proteção desse serzinho que está aqui dentro. É impressão minha, Daiane, ou você queria perguntar alguma coisa? Eu quero tirar uma dúvida. Diga, pode falar. Diga! Voltando lá na questão do HCG, né, do hormônio, no caso de uma gravidez ectópica, como é que funciona isso? Como é que é? Aumenta, diminui? Vai ter a presença da mesma forma. A gestação ectópica é justamente a gestação, a gente já comentou isso, ectópico. Fora, a implantação vai ocorrer fora do local convencional, que é o útero. Mas, de qualquer forma, o hormônio, ele vai continuar a ser produzido, porque fisiologicamente, esse organismo ainda não sabe, né, não consegue fazer essa distinção de que essa gestação, de que esse processo, né, essa implantação, ocorreu num local inadequado. Então, tem a produção do HCG, sim. Agora, como a gestação ectópica, ela tende a não evoluir, né? Porque a evolução dela vai ser limitada. Porque já que ela está no ambiente de tuba uterina, ela ali não tem condições para desenvolvimento adequado. Então, ou ela vai realmente evoluir de uma maneira natural e ter o aborto, ou por isso que é importante, inclusive, um dos aspectos de necessidade, né, de fazer o pré-natal é justamente isso. A primeira ultrassonografia que se faz,
O objetivo é verificar se foi implantado no local adequado, né? Se foi implantado no útero, verificar ali até mesmo os primeiros batimentos, porque ele já consegue visualização dos primeiros batimentos cardíacos, né? Então, mas por quê? Do contexto anterior, se a gente não fizer essa ultrassonografia, no contexto hormonal, essa mulher está grávida. Às vezes ela nem imagina que tem algo ainda, que tem algo adverso, mas a leitura que se faz agora, a partir do momento que essa gestação não evolui, aí o HCG só vai diminuir, tá? Então, isso não impede, não. O organismo, nesse ponto, ele não consegue diferir. O que o organismo feminino vai fazer, a leitura, é de que ela foi fertilizada e, a partir daí, começa a produção do HCG. O fato dele ser implantado em outro local não interfere e não vai fazer com que esse hormônio não seja produzido, não. Tá, Daiane? Bem, aqui, inclusive mostrando para vocês, tá? Em relação à estrutura da placenta, aqui essa estrutura do contexto, né, de representação de desenhos esquemáticos, aqui colocando para vocês a imagem da placenta propriamente dita, né? E aqui com o cordão umbilical, tá? Para vocês terem uma ideia, e a gente acaba falando isso adiante, mas o cordão umbilical, ele tem em média de 50 centímetros de extensão, tá? Se a gente imaginar ali na hora do parto, ele vai ter de 50 a 60 centímetros de extensão, ele tem aproximadamente 2 centímetros de diâmetro, tá? E é aqui que faz o elo, a ligação entre o bebê e a placenta, que é o elo que ele tem com a mãe, tá? Como eu falei com vocês, é a partir desse... E olha como que a estrutura placentária é altamente vascularizada. Isso, inclusive, ajuda a justificar esse desenho que eles fizeram aqui, olhem. Até eu tinha comentado com vocês, né? Percebam essa vascularização, os vasos arteriais, os vasos venosos, né? Aqui, através dessa imagem, dá para vocês perceberem essa riqueza vascular, porque ele é o local de troca de nutrientes e do contexto sanguíneo e de oxigênio também. Então, é por isso que é muito importante. E a formação da placenta, que se dá desde o início, né, ali a princípio da 3ª semana gestacional, ela vai só evoluindo ao longo de todo o período gestacional, né? E é fundamental que essa placenta seja saudável, porque, como eu falei, ela é esse elo de ligação. Então, a posição dela, a estrutura dela como um todo, né? A presença dela como esse elo é fundamental para garantir ao bebê um bom desenvolvimento. Aqui, só para vocês perceberem, essa superfície seria a superfície externa, né? Essa superfície pela qual a gente consegue perceber a estrutura da placenta. Esse lado aqui é o lado que está em íntimo contato com a mãe. Por exemplo, aqui, ó, é o contato que está com a mãe, ou seja, que mais intimamente em contato com a estrutura uterina, né? E essa daqui, que a gente denomina que aparência externa, é externo e em contato com o bebê, tá? Então, só para a gente conseguir diferir aqui essa representação da placenta. E como eu falei com vocês... Oi, diga! Diga! Eu queria perguntar, boa noite. Oi, Débora, boa noite! Eu queria perguntar sobre o descolamento de placenta. O que na verdade, acontece quando ocorre? Exatamente. Olha aqui. Vou pegar aqui para você ver. Vou passar. Aqui. Tá? Passei aqui alguns slides, depois eu volto, mas só para te ilustrar algo que eu ia, né? Porque é importante isso. Esse descolamento da placenta, ele é porque a estrutura placentária, ela fica aderida, igual eu chamei a atenção de vocês, em íntimo contato com a camada uterina, né? E ela possa se desprender, né? E com o desprendimento dela, ou seja, ela fica tecidualmente aderida ao tecido uterino.
quando ela se desprende, possa ter inclusive a presença de sangue, o recrutamento de sangue aqui nesse ambiente. Ele compromete, né? Possa comprometer a partir do momento que é indicativo de que essa estrutura placentária, ela possa, inclusive, mudar aqui de posição, e é interessante porque possa colocar em risco, uma vez que ela tem aqui a ligação com o cordão umbilical, né? E é importante que ela mantenha-se saudável. Consequentemente, porque ela mantendo-se saudável e esse elo fortemente aderido, que é o elo de contato que ela tem com a própria estrutura materna, né? Ela mantém essa oferta de oxigênio e nutrientes para o bebê. A partir do momento que ela desprende, que tem um recrutamento de sangue para essa região, ou que ela realmente possa se descolar em relação a essa área, pressupõe-se, às vezes, algum déficit nessa irrigação. Por isso que eles observam, às vezes eles falam para a mãe ficar mais quieta, né? Vão acompanhando. Isso é muito importante observar o período gestacional em que isso está acontecendo, né? E, logicamente, manter, às vezes, a mãe mais quieta, justamente para manter o mais íntegro possível, porque isso é algo fundamental no decorrer gestacional, tá? Agora, a estrutura da placenta, ela também possa mudar e ela ficar como a gente está aqui, ó, que é onde a gente denomina de placenta prévia. O que vem a ser isso? Reparem vocês que a estrutura da placenta, ela acaba tampando o colo uterino, que é o local de passagem, porque a princípio, né, espera-se que seja um parto normal. Então, todas essas observações, primeiro, quanto à integridade da placenta, né, se ela está saudável, se ela está ali completamente recebendo essa vascularização do próprio corpo uterino, ou se ela está tendo movimentos, ela está se deslocando, isso é muito importante, porque eu preciso salvaguardar o desenvolvimento desse bebê e também precisa de se verificar previamente as condições, se a gente levar em consideração que eventualmente já está próximo do momento do parto, o conhecimento dessa placenta ter se deslocado, porque a sua localização normal é essa região daqui, né? É mais próximo da região do fundo, não sei se vocês se recordam, semana passada eu apresentei a anatomia uterina, essa região é a região que a gente denomina de fundo, né? O fundo uterino. Então, a placenta está mais localizada, né, próxima a essa região. Então, a partir do momento também que ela se desloca e possa tampar o colo do útero, é um cuidado que tem que se ter, porque essa criança não vai conseguir passar aqui, que ela funciona como obstáculo, né, tampando. Então, precisa desse conhecimento prévio, porque seria indicativo ali, por exemplo, de uma cesárea, né? É muito importante esses conhecimentos, esses acompanhamentos ao longo, né, do período gestacional, e principalmente ali quando vai se aproximando da 38ª, 40ª semana gestacional, né, começa a se fazer de uma maneira mais frequente a ultrassonografia, justamente para acompanhar até essas possíveis variações internas, tá? Porque implicam diretamente no momento do parto. A gente sabe que às vezes as pessoas, até mesmo os próprios médicos, possam insistir com o parto normal e, eventualmente, isso possa comprometer, tá? Então, é isso, Débora. Na hora que você falou da placenta, é esse detalhe. Eu acho que a imagem, ela nos ajuda, né, a identificar, a perceber isso. O fato é que tem que ter o acompanhamento, e normalmente quando ocorre alguma alteração na placenta, o que normalmente se faz é pedir para a mãezinha ficar mais quieta, né? Para que se evite ao máximo com que o dia a dia, com que os movimentos, né, possam contribuir ainda mais para esse deslocamento, tá bom?
Tá bom, obrigada. De nada, Débora. Eu vou voltar aqui, gente, só para não deixar de passar em termos de imagem e deixar de falar alguma informação, tá? Agora, eu acredito que para vocês, olha aqui também, Débora, olha que interessante, a posição, né, da placenta, que aqui é também uma posição anatômica normal, né? Aqui é a região do canal do colo uterino, então essa criança, inclusive, já está posicionada aqui para o momento do parto, que é ter a cabecinha, né, direcionada para o colo uterino, a placenta que ela está, reparem vocês, devidamente implantada, íntimo contato com as estruturas uterinas. Isso é importante porque, até em função do que a gente está falando, lembram? Tudo iniciou-se a partir da estrutura do endométrio. Então, essa estrutura placentária, ela é formada em íntimo contato com o endométrio. Vou até voltar aqui para vocês perceberem isso. Olhem só, né? Então, a gente tem aqui a parede uterina, né? A estrutura uterina, e aqui a formação dessa estrutura placentária. Então, a partir do momento que isso aqui começa a descolar, eu vou ter uma presença de sangue, até mesmo porque acaba fazendo com que esses vasos possam se romper um pouco e começar a ter aporte de sangue aqui. E dá para vocês perceberem o tanto que às vezes possa comprometer a esse elo de ligação que é tão importante. Porque é através, né, dessa ligação da placenta com o cordão umbilical e, consequentemente, com o bebê, que estão indo nutrientes e oxigênio. Então, o que eu puder salvaguardar essa placenta, quanto mais íntegra, né, e anatomicamente ela manter-se, mais saudável, melhores condições são ali para a oferta de oxigênio e nutrientes para o bebê. Aqui, como eu estava falando, eu já falei anteriormente com vocês, a placenta ela executa várias funções. Ela executa a função do pulmão, já que a oferta de oxigênio irá partir, né, de sangue proveniente dessa região, ao trato gastrointestinal, porque ele é o elo. O bebê, gente, ele também secreta excretas. E essas excretas, elas vão ser liberadas e, consequentemente, né, esse ambiente ali de placenta, ele manda nutrientes para o bebê secreta excretas, então ele também funciona como se fosse um rim, porque ele ajuda a filtrar as impurezas. Então, a placenta é tudo nesse momento, né, de desenvolvimento fetal, tá? Como aqui coloco para vocês, isso que eu explorei anteriormente, a única fonte de nutrição, droga gasosa, eliminação desses produtos, né, de excreta, limpeza desse ambiente. Então, por isso que a integridade dela é tão importante, tá? E essa característica dela se desenvolver de uma maneira adequada, porque é isso que ela vai garantir, né, o bom desenvolvimento do bebê. Tudo, ela é fundamental. Aqui eu gosto dessa imagem porque ela chama atenção, né, para o aluno em termos de realmente do tamanho da estrutura da placenta, a vascularização. Percebam vocês aqui o cordão umbilical, né? Reparem, realmente o cordão umbilical, ele é constituído por uma estrutura também gelificada, né, bem gelatinosa. E é até interessante porque aqui no cordão umbilical passam-se três vasos sanguíneos. São 2 artérias e um vaso venoso. E juntamente com esse material geleficado. Ele até recebe um nome, não sei se vocês já ouviram falar, é geleia de Watson. Mas por que a importância dessa estrutura gelatinosa? Porque ela ajuda a preservar os vasos sanguíneos. Porque vocês imaginem, nós temos 3 vasos sanguíneos ali em conjunto. Então, essa estrutura gelatinosa, ela evita o atrito, né? São 3 vasos que vão ficar ali podendo se atritar. E essa estrutura gelatinosa não, ela acaba envolvendo os vasos sanguíneos, protegendo, né, para que eles não venham ter atrito entre si, prejudicar e lesionar de alguma forma essas estruturas teciduais, tá?
Como eu falei com vocês, a placenta corresponde a uma glândula endócrina e quando nós estamos grávidas, ela é a maior glândula endócrina do nosso corpo, porque ela possa ter aqui, ó, cerca de 650 gramas de peso. Então, ela acaba, né, tendo um peso grande e durante o desenvolvimento, né, durante o período gestacional. Então, essas características, inclusive essa imagem, eu acho que coloca muito bem para o aluno, né? A gente perceber esses detalhes que são característicos dela. E, consequentemente, facilita a gente entender até mesmo o aspecto funcional. Ela é uma glândula endócrina, então significa que ela produz hormônios, né? E esses hormônios são fundamentais porque eles ajudam não só a manter a gravidez, mas a preparar o corpo dessa mulher, né? Afinal de contas, gente, nós estamos ali com a missão de permitir esse desenvolvimento do bebê, mas nós temos que estar o mais aptas possível para que logo do nascimento a gente possa prover isso daqui, né? Que é a alimentação. Nós somos mamíferos e necessitamos desse leite materno. É a nossa principal, é a nossa, na verdade, a melhor forma de alimentação, né, dos nossos filhos, a nossa alimentação ao nascer, é o leite materno. É um alimento absolutamente completo. Não preciso de adicionar água, né? Dar água para o bebê. Ah, porque é água importante. Não. Amamentando não tem necessidade. Tem todos os nutrientes, todo esse aspecto necessário ao desenvolvimento, né? Olha aqui que bonitinho. Ele aqui nessa imagem parece que ele está amamentando e já está até dormindo, né? Olha que preguicinha. Ô, gente, bebê assim, quietinho, bonitinho, assim, é tudo de bom, né? Só quando começa a chorar que a gente fica louco, mas olha que bênção, dá até saudade. Bem, o fato é que a gente falou dessa importância da placenta e que ela vai ser fundamental para a manutenção do desenvolvimento do bebê, da manutenção dessa gestação e o próprio preparo, né, do corpo feminino em relação a logo após o parto, né? Afinal de contas, nós já temos a alteração das nossas mamas desde o início. Só para vocês terem uma ideia, por volta da nona semana gestacional, os nossos seios já estão realmente bem maiores, extremamente sensíveis, né? E às vezes até mesmo doloridos ao toque. Então, nona semana, você fala assim, nossa, mas ainda está muito cedo. Sim, né? Afinal de contas, uma gestação, normal, a gente fala uma gestação normal, ela tem cerca de 40 semanas, né? A partir da 36ª, já o bebê já está bem desenvolvido e possa nascer. Mas, literalmente, numa gestação completa, cerca de 40 semanas, podendo evoluir até ao máximo 42, tá? Então, se a gente for imaginar que já na nona semana gestacional, a mulher já tem ali alteração do volume dos seios, um aumento da sensibilidade. Isso tudo porque hormonalmente as nossas glândulas já estão sendo estimuladas a aumentar, né, a sua atividade, o seu metabolismo, porque a mulher vai começar a produzir o colostro, né, que é aquele primeiro leite, a primeira alimentação que vai ser dada ao bebê ali logo após o nascimento. É muito bem preparado. Isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Diga, Giovan, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Giovan. Tá bom. Diga. Só uma dúvida sobre uma complicação na gestação. Eu queria entender um pouco mais sobre essa imagem aí, sobre a... Só um minutinho, Giovan, que aqui ficou baixo. Espera. Pode falar. Oi? Eu queria só relembrar. Tá me ouvindo? Agora tô. Pode falar. É que eu queria só relembrar sobre a incontinência cervical na gestação. Tem muitas gestantes que ela tem essa complicação na gestação, que está aí como um risco, né, para
tipo perda do feto. Eu queria entender mais a respeito. Sim, na verdade, ao longo, né, de todo o período gestacional, é fundamental que toda a estrutura uterina ela mantenha-se íntegra, né, para manutenção do feto aqui internamente. Qualquer alteração da região cervical, né, ela possa gerar prejuízos e principalmente estimular do contexto de contrações uterinas, tá? É muito frequente que essas mulheres possam vir a ter excessos de contrações e eventualmente incidir mais ali a possibilidade, inclusive, de ter um parto, né? Fora do termo. Como eu vou mostrar para vocês, isso é importante de ser avaliado, de ser observado, em que ponto? Porque o bebê, igual comentei com vocês, a partir da 36ª semana, o bebê está pronto a ter, né, ao parto em si. Por que a gente fala que ele está pronto? Porque todas as estruturas internas do contexto funcional já estão desenvolvidos e aptos a, uma vez o bebê saindo, dar a ele plenas condições de desenvolvimento. A partir do momento, né, que, por exemplo, essas mulheres começam às vezes ter contrações, evoluindo mais, né, no sentido de fazer com que essa gestação possa vir a ser uma gestação prematura, possa contribuir, né, para que aquele bebê, ao nascer, tenha, às vezes, dificuldade ou precisa de ter assistência para um determinado período, para que ele realmente possa lidar, né? Porque é um aprendizado a partir do momento do parto. Então, é por isso que se observam mais essas características. Eu vou ver, o Gilvan, detalhes mais específicos, assim, do contexto, assim, que eventualmente possam vir a ter mais alterações dentro da prática clínica. Eu vou ver se eu encontro mais para complementar em relação a isso para você, viu? Mas o contexto que, assim, que eu me recorde, mais essa questão mesmo de contratura, que tende a gerar maior contração e, consequentemente, promover ali um parto mais prematuro, tá bom? Tá certo. É que eu ouvi um caso, na verdade, eu já ouvi falar sobre vários casos de mães que, durante o período de desenvolvimento aí na gravidez, ela teve essa incontinência cervical e, com isso, foi isso mesmo que a senhora falou, o adiantamento no parto da criança, assim, ela nascendo prematura e parar aí no CTI. Porque, na verdade, tem vários aspectos aqui, né? No contexto da prática clínica, e existem detalhes, assim, vários, né? Que eventualmente possam evoluir e possam contribuir para intercorrências durante a gestação, né? Assim, maiores detalhes, assim, práticos disso, eu vou ver se eu encontro alguma coisa nesse sentido para complementar. O fato é que normalmente eles tendem, né, a gerar, a promover uma maior contração e aí, consequentemente, fazer com que tenha o adiantar, né, do parto em si. Mas eu vou ver se eu encontro alguma coisa mais específica ou outros fatores que também possam, às vezes, contribuir para isso. Em si, ao longo, né, como a gente está falando, qualquer detalhe eventualmente possa contribuir e desfazer esse aspecto fisiológico aguardado, esperado que a gente está falando, e que a princípio a gente vai mais sendo norteado por aqueles aspectos fisiológicos considerados normais, né? Mas, infelizmente, o que não faltam são, às vezes, pequenas intercorrências que possam contribuir, né? Principalmente, e aí, chamando a atenção, o grande detalhe de se evitar a prematuridade
ou às vezes eles até, os obstetras, sabem que eventualmente a mãe não vai nem conseguir necessariamente ter a gestação a termo, mas eles tentam segurar o máximo possível justamente por causa disso. Quanto mais tempo ficar, né, a criança ficar no ventre materno, maiores condições ela vai ter que, após o nascimento, maior probabilidade dela de evoluir de uma maneira adequada, de, né, ser responsiva aqui ao ambiente externo, né? É lógico, até aproveitando que a gente está comentando esse assunto, vocês já devem ter, os noticiários, inclusive, eles gostam muito de explorar isso. Às vezes nós temos nascimentos de bebês extremamente prematuros, que nascem com uma pesagem de 500 gramas, 1 quilo, né? Justamente que bem demonstrativo do grau de prematuridade que aquele bebê nasceu. E alguns, né? E logicamente, quanto mais passa o tempo, gente, mais toda essa clínica ela avança, métodos, né, mais apurados, maiores condições eles têm e conseguem realmente às vezes manter, né, e fazer com que essas crianças sobrevivam. Mas existe também um real cuidado, é o seguinte: quando existe excesso de prematuridade, eventualmente eles já verificaram que a criança sobrevive, mas ela possa, às vezes, ter algum tipo de sequela, principalmente no desenvolvimento do sistema nervoso. Então, possa ser que essa criança tenha maior dificuldade, tenha dificuldade do aprendizado, né? Então, é uma associação também que se faz e o que evidencia de que quanto mais a gente conseguir manter ao máximo a gestação, melhor, né? Não só para a mãe, como principalmente para o bebê, porque a gente consegue salvaguardar ao máximo. Esse desenvolvimento que ocorre aqui internamente é muito importante. Fora desse ambiente uterino, por mais recursos que nós tenhamos dentro da ciência, né, dentro da medicina moderna, a gente ainda não consegue dar todos os subsídios e resguardar tanto o bebê enquanto ele está resguardado e protegido aqui do ventre materno. Então, o seu desenvolvimento aqui, ele tem amplas condições, tá? Bem, certo, obrigado. Que é isso, Giovana? E eu vou ver se ainda eu consigo coisas mais específicas, tá bom? Em relação, então, a essa gestação, né? Não é só fazer o teste de farmácia, né? Tem o teste de farmácia, sim. Ele, na verdade, muitas vezes a gente faz ali porque a gente está na dúvida, a gente estava naquela contagem regressiva da menstruação que não vem, são 2 dias atrasados, 5 dias, 10 dias, enfim, né? Então, o diagnóstico de gravidez, ele se evidencia, a gente fala por três passos. Tem o diagnóstico clínico, que ele é sugestivo, ele vai me dar ali várias características que venham colaborar. Tem o diagnóstico hormonal, que baseia-se justamente pelo HCG, como eu falei com vocês, e a ultrassonografia, porque inclusive com a ultrassonografia vai ser possível a verificação daquilo que eu comentei anteriormente, uma das perguntas que vocês fizeram, de que não basta a mulher estar grávida no contexto hormonal. É importante que se estabeleça desde o início se a implantação foi no ambiente adequado, se ela tem plenas condições, né, para ir adiante, se existe a evidência dos batimentos cardíacos. Então, isso se faz através, né, desses 3 parâmetros. O diagnóstico clínico se faz pelo conjunto da obra, né? São esses sinais de presunção aqui, que inclusive nós, independente, não precisa ser médico, tem hora que a gente até fala com o colega, né? Não, fulana, você não tá grávida, não? Né? Na hora que fica ali, eu tô meio com enjoo, eu tô meio desanimada, né? Na hora que a primeira coisa que a gente fala é literalmente querer dar o diagnóstico, né?
Mas quais são esses conjuntos de sinais que realmente nos diz com maior assertividade que o indivíduo esteja, que a mulher esteja grávida? Atraso menstrual já de cerca de 4 semanas, tá? Ou seja, por quê? Mas, Luciene, 4 semanas? Gente, semana passada a gente comentou, grande parte da população feminina tem ciclo irregular. Então, existem ciclos que, às vezes, tem um mês que o ciclo vai durar, ao invés de serem 28 dias, vão ser 40 dias, né? Depende muito, até a gente comentou a característica de hormônio, né? Estresse. Então, existe ali um atraso menstrual que ele é muito compatível, que isso, às vezes a gente fica já preocupado, ansioso, né? Mas em si é compatível dentro da fisiologia feminina ter atrasos da menstruação. Mas isso associado a situações nauseantes, um desconforto, né? A mama começa a ficar mais sensível, tá? Começa a perceber pequenas alterações corporais, né? Para vocês terem uma ideia, por volta da 6ª semana, olhem, lembrem semana passada, quando eu mostrei a posição do útero sobre a nossa bexiga, né? Vocês imaginem, gente, já na 6ª semana, a mulher já apresenta aumento de micção. Mas, Luciene, mal houve implantação, ali, né, o desenvolvimento embrionário ainda está muito pequenininho, mas já, porque o útero, ele está ali sendo preparado, tem uma vascularização, tem toda uma alteração ali interna, né? Já interfere, já promove nessa mulher um aumento de micção. Nada comparado ao que a gente vai ter ali no 8º mês gestacional, que a gente está toda hora indo ao banheiro, né? Mas, de qualquer forma, já existe esse aumento da micção. E diminuição do volume, ou seja, eu vou mais vezes ao banheiro, faço um pouquinho, volto. Ai, não é que me deu vontade de ir de novo? Volta de novo. Ou seja, a mulher, ela consegue, né, a retenção urinária em menor quantidade. Então, por isso que ela tem menos volume, né, por cada vez que vai ao banheiro, mas ao mesmo tempo vai muito mais vezes, tá? Se esse conjunto da obra existir, pode fazer o teste da farmácia. E aí, né? Aqui até a gente comenta a respeito disso, a probabilidade, né? Só vai aumentando a partir do momento que o atraso vai ficando mais consistente, inclusive o próprio o volume, né? O aumento ali da região do útero vai fazendo esse aumento do volume urinário, enfim, aquilo que a gente comentou. E aí eu preciso de ter certeza, né? Ai, todas essas características, nossa, será? Eu tô na dúvida, né? Aí pronto. Literalmente a gente vai caminhar para esses sinais de certezas. A característica da ultrassonografia, né? Aí não tem jeito, avalia-se, tem ali a avaliação, se a implantação está no local adequado, né? Ou consegue perceber ali os primeiros batimentos cardíacos. Então, isso é importante, né? Por volta da 5ª semana gestacional, nós já conseguimos obter esses batimentos cardíacos, ou a observação desses batimentos cardíacos por ultrassonografia. Então, a gente já tem essa percepção, e aí pronto, aí a certeza. Diante desse conjunto da obra, aí pronto, não tem como escapulir não, tá? Pode dar notícias de que o indivíduo já tem aí, com assertividade, né, com precisão de que está grávida. Como eu falei com vocês, essa primeira ultrassonografia, ela é para confirmar a gestação, né? Solidifica ali o que foi observado através dos exames laboratoriais, a localização da implantação, justamente essa característica, né, da possibilidade de ser ectópica. Também, esqueci disso, gente,
não só observa que está realmente foi fertilizada, mas inclusive verificar se é um, se são dois, né? Tem a possibilidade de ter gêmeos. Então, já pensou? 1, 2, oh, parabéns, vai ser mãe de 3. Nossa Senhora, meu Pai do céu. Eu não sei se eu comentei com você semana passada. Eu sempre tive muita vontade de ter gêmeos, até que eu engravidei pela primeira vez. Aí pronto. Depois do primeiro, percebi que eu realmente eu não tinha condições físicas nem psicológicas para ter dois ao mesmo tempo, não. Acho que eu ia enlouquecer. Mas imagina, né? Que gracinha, você ter desenvolvimento ali de 2. Deve ser muito emocionante. E rastrear os batimentos cardíacos, como eu falei com vocês, inclusive, né, verificar se tem a presença, se resguarda a presença do corpo lúteo, como eu falei com vocês, porque ele é indicativo, uma vez ele sendo mantido, da produção hormonal, né? Inclusive da própria produção e formação da estrutura da placenta, né? Então, inclusive com a presença de todos esses hormônios, o HCG, como a gente já falou anteriormente, o lactogênico, que é o que vai estimular, inclusive, a lactação, estrogênio e progesterona. Olha que é muito hormônio, né? Aqui, só para vocês recordarem, semana passada eu mostrei para vocês essa estrutura do corpo lúteo, tá? É justamente ele que é fundamental porque ele vai assegurar a manutenção da gestação, né? O HCG, ele é o hormônio da gravidez, porque é ele que vai ser o responsável da manutenção desse corpo lúteo ao longo do período gestacional, né? Só para vocês recordarem, no contexto aqui ovariano, semana passada a gente estava trabalhando justamente com isso, com as estruturas foliculares que vão se desenvolvendo, forma ali a estrutura do folículo maduro, a ovulação e depois a formação do corpo lúteo, que eu chamei a atenção de vocês. Se a gestação se mantiver, né? Na verdade, se ocorrer a fertilização, o corpo lúteo se mantém. Caso contrário, ele vai acabar sofrendo atresia, né? E aqui ele fica, em termos de imagem, né? Bonito para a gente perceber. E ele que vai assegurar a produção da progesterona e manutenção da gestação. Como a gente tinha falado inicialmente, o primeiro hormônio gestacional é o beta-HCG, que eu comentei com vocês que ele vai literalmente, né, aumentando a cada 2, 3 dias, a gente tem a duplicação do hormônio. Então, olhem só para a gente ter uma noção, né? A primeira semana, o HCG ele tende a não ultrapassar as 50 unidades por ml, tá? Em compensação, a partir da segunda, terceira, quarta, olha, vai passando variando até 100, depois até 5.000, até 10.000, né? Então, existem exames aí de laboratório que vem, a mulher tem o quê? 100 e tantos mil unidades por ml de HCG, ou seja, isso é super grávida, né? Então, isso é importante, isso significa valores acima de 100 unidades por ml já é indicativo de positivo, ou seja, a mulher está grávida, tá? E aí, logicamente, a partir desse exame, faz ultrassonografia para todas as observações que a gente já falou. Quem já passou por isso sabe, né? São várias etapas. E elas são importantes, porque elas, de alguma forma, a gente consegue ir acompanhando, né? A partir ali da fertilização, e é muito importante destacar, né, gente? Para a gente aqui, você fala assim, mas isso eu sei, professora, mas é muito importante, porque na hora que a gente acompanha, de uma maneira geral, o contexto da população, pela carência até mesmo de instrução, né, de grande parte da população brasileira, ainda existem muitas mulheres que não realizam pré-natal. Então, dá para vocês perceberem o tão importante, né, que é, na verdade, o pré-natal. Porque a partir dele são solicitados esses exames, a ultrassonografia, todo o acompanhamento, né, que é fundamental para se avaliar o bom desenvolvimento durante o período gestacional e também salvaguardar a vida da mulher, né?
que são muitas transformações também. Para vocês terem uma ideia, a partir do momento que a gente, né, foi fertilizado, a gente começa a ter um aumento da frequência cardíaca, né? Afinal de contas, tem uma sobrecarga do nosso sistema circulatório. Na hora que eu mostrei ali aquela placenta, aquela vascularização, chamei a atenção, né, da vascularização ali no cordão umbilical. Poxa, isso tudo vem a partir fruto, né, do corpo feminino. Então, as transformações que ocorrem, é lógico que existe uma transformação corporal, estética, né, que a gente perceptível, que a gente pontua e fala, mas ela vai muito além dessa aparência. Ela também significa variações fisiológicas que venham, né, afetar o sistema circulatório, o sistema respiratório. Tanto é que na fase mais avançada da gestação, a mulher tende a sentir, né, um desconforto, ficar ofegante, né? Quem já passou por isso sabe, ou quem acompanhou. Às vezes você tem uma irmã, uma prima, né, que já tem oportunidade de acompanhar, as transformações são muito grandes, né? Então, por isso que todos os passos, na hora que a gente avalia, né, dessa avaliação, desde a avaliação da gestação inicial, né, o estabelecimento de fato que a mulher está grávida, durante todo o período gestacional, ela é fundamental para a mãe e para o bebê. Aqui, mostrando para vocês, aquele é o hormônio lactogênico, né? Que vai incidir sobre a glândula mamária, estimulando, alterando esse tecido, né? Como eu falei com vocês, olhem, nós já teremos ali alteração, o volume da mama, né? Já vai ficar mais saliente, a sensibilidade. Isso porque internamente essa mulher já está vendo transformação. Né? Afinal de contas, até então, era um tecido que a gente fala quiescente, um tecido que estava ali adormecido, né? No contexto funcional. E ele também aumenta os níveis de glicose, tá? Esse hormônio lactogênio placentário, ele vai aumentar os níveis de glicose. Você fala assim, mas o que tem a ver? Glicose é energia, né? Então, é interessante, porque ele provém um aumento de glicose circulante, que significa, olha, aumento de energia, oferta de energia para o feto em desenvolvimento, né? Então, isso é muito importante. Também aumento de aminoácidos e ácidos graxos, né? Então, tudo isso tem a ver justamente com aquele elo. Afinal de contas, a partir do momento que eu tenho aumento dessas características no corpo feminino, isso vai ser utilizado não só para ela, mas também para o serzinho em desenvolvimento, né? Porque ele precisa de toda essa fonte energética. Aminoácido é a base das proteínas, né? Então, é importante que isso realmente tenha níveis maiores, até para suprir uma nova demanda feminina, né, da estrutura corporal feminina, como também ser direcionado. Olhem nessa imagem, olha que bonito, né? O que a gente tem aqui, né? Nós temos a observação, aqui, na verdade, a gente fala embrião até a 12ª semana. A partir da 12ª, a gente fala o feto, tá? Aqui o cordão umbilical, né? Então, aqui o saco vitelínico, tá? Aqui o estrogênio, falando do hormônio estrogênio, que se vocês repararem, eu citei que tem o HCG, o lactogênico, o estrogênio e a progesterona, né? Que são importantes nessa fase. E eu só colocando aqui para vocês agora cada um desses hormônios, o que eles estão fazendo no corpo feminino. Né? De uma maneira geral, o estrogênio, eles não conseguem colocar para ele uma função exata e precisa durante o período gestacional de uma maneira específica, não. Mas eles acreditam que o estrogênio também contribua, juntamente com o lactogênio, para o desenvolvimento da mama, né? O preparo dessa mama para a produção do leite, e também eles acreditam que o estrogênio também veio colaborar
para preparar o corpo feminino para na hora do parto. Como assim preparar o corpo feminino? Nós temos várias transformações, né? Nós temos a transformação da região pélvica. Tanto é que a mulher às vezes até começa a sentir sensação de desconforto, tá? Isso na fase mais adiantada da gestação. É comum lá por volta da 34ª semana a mulher começar a sentir umas cólicazinhas, né? Uma sensação de desconforto ali dos ossos, musculatura do quadril. Isso por quê? Porque, na verdade, a região pélvica, né? Ela vai se dilatando, ela vai, na verdade, sendo preparada para o momento do parto. Se a gente recordar, olhem só, se a gente lembrem do início da nossa disciplina, quando a gente viu a constituição óssea. Vocês se recordam que a região dos ossos do quadril feminino é diferente dos ossos do quadril masculino? Que nós naturalmente já temos uma região pélvica mais avantajada, né? Mais larga. Bem, além disso, além da estrutura óssea que já existe conosco, né? Já ser direcionada a isso, nós também temos a participação hormonal que prevalece, colabora, né? Para que naquele momento ali, durante, né, de alguma forma, a partir da 34ª semana, reparem, a mulher já está aí faltando cerca, né, de 5, 6 semanas para o parto, o que é relativamente pouco quando se leva em consideração a tudo que ela já passou, né? Então, o corpo sempre vai ali tentando se adaptar na melhor maneira possível. E uma coisa é fato, gente, mesmo que você fale assim, não, porque é muito comum isso, a gente ouvir as mulheres assim, não, já marquei com o meu ginecologista, vou fazer cesárea. Embora isso seja super contraindicado, né? A gente sabe que tem mulheres que falam e usam desse mecanismo já de fazer o agendamento da cesárea. Mas o seu corpo não sabe disso, não. Viu? Independente, pode até já ter o agendamento e o seu médico até concordar, mas o seu organismo está se preparando para um parto normal, que é realmente a saída natural do bebê, né, via canal vaginal, tá? Então, é característico isso, né? O nosso corpo, ele tem todo o preparo. Semana passada, aqui vendo a imagem, me fez recordar. Semana passada eu apresentei vocês, né? Falei da mama, até chamei a atenção que a estrutura da mama ele pertence ao sistema tegumentar, embora nos próprios livros de anatomia eles coloquem dentro do sistema reprodutor, justamente com esse princípio, né, da amamentação. E a gente estava trabalhando, falando, vocês, se não me engano, fizeram até a pergunta, se a estrutura do mamilo, ele colabora na hora da amamentação, de fato, né? Porque ele facilita a sucção. E olha que boquinha boa, né? Olha que fome, olha que satisfação. É muito bonitinho, esse momento é muito lindo. A amamentação, um elo muito bonito ali da mãe com o filho. E realmente, né, aqui nessa imagem, eu acho que se torna até perceptivo isso, né, o tanto que a estrutura do mamilo, ela realmente vai colaborar ali para o bebê durante a sucção, facilitar, né, o processo de amamentação dele, tá bom? E a progesterona, ela entra, né, nesse rol de hormônios, porque ela vai ajudar também, né, ao desenvolvimento da glândula mamária para o processo de lactação, além de contribuir também para a manutenção daquele endométrio, né, justamente aquele que se preparou. Reparem, eu falei muito disso, né? O nosso endométrio se prepara para receber tão ilustre visita que é a célula ovozigoto, né? E reparem vocês que ele se preparou e depois ele é mantido, né? O período gestacional permite isso. Realmente faz jus a todo aquele preparo. Não foi um preparo em vão, não, né? Se preparou e ele se mantém ao longo
do período gestacional ali, até mesmo porque é importante ele se manter e evitar com que haja a contratura. Eu acho que não foi na turma de vocês, não. Teve uma turma minha, né, outra turma em relação a esse assunto, que falou: ah, professora, a cólica, né? Cólica, nós temos a cólica menstrual, porque é justamente quando o nosso útero sofre a contratura. E aí aquilo incomoda. A gente tem a capacidade da percepção quando o nosso útero está contraindo. Por quê? Na hora que ele contrai, a intenção dele é expulsar aquele endométrio que foi preparado, mas não foi utilizado. Aqui no caso, olhem só, a progesterona, ela mantém o endométrio e diminui a excitabilidade do miométrio, ou seja, vai diminuir justamente com que ele não venha sofrer contrações, porque é característico e colabora, na verdade, para a menstruação, né? Então, é uma coisa que faz sentido, se vocês perceberem aqui, o conjunto da obra, a história, né? Tudo aquilo que a gente vê, o que ocorre na nossa estrutura corporal, na fisiologia feminina, antes, né? Antes, em termos de preparo, colaborando para que, na verdade, o intuito é que nós possamos vir a ser fertilizadas, e depois tem todo um cuidado para a manutenção, porque já que agora houve a fertilização, é fundamental que ela se mantenha. Bem, eu já comentei isso com vocês. Do ponto de vista do período gestacional, nós falamos que a gestação ela tem cerca de 40 semanas. Essa contagem, gente, na verdade ela é variada porque são 40 semanas se a gente observar que são 40 semanas depois do último ciclo menstrual. Ah, gente, eu engravidei, sim. Qual que foi sua última menstruação? Ah, você olha lá, né? Tem mulheres que têm o costume de marcar ali no calendário, menstruei no dia 15 de abril, né? Então, significa a partir do dia 15 de abril, começa a contagem das semanas. Então, do dia 15 de abril, aí conta-se 40 semanas, é o limite ali para, né, em termos gestacional. Ou, se a gente imaginar, né, 38 semanas depois da concepção. Mas aí normalmente a gente não sabe ao certo, né, quando foi o dia certinho, enfim, às vezes até dá para saber, mas o fato é que normalmente o que tende a ficar mais em termos de memória e ser mais fácil você acompanhar o período da última menstruação, e são 40 semanas. Ou se você souber de uma maneira mais fidedigna quando foi que houve a concepção, né? Aí são 38 semanas. Aqui, só chamando a atenção de vocês, aquilo que nós, né, comentamos, na verdade, eu vou falar com vocês isso mais a partir de agora, né, a evolução do feto. A gente tem aqui o embrião, né, como eu falei com vocês, a gente denomina embrião até a 12ª semana. A partir da 12ª semana adiante, nós denominamos de feto, tá? Reparem, quando tem a implantação, realmente é uma estrutura extremamente pequenininha, extremamente discreta e que não tem, né, até inicialmente, ainda não apresenta as características distintivas, né, da espécie humana. Tem ali, ainda não tem o desenvolvimento adequado a ponto da gente perceber, né, detalhes, observar, por exemplo, membro superior e inferior, né? Reparem que isso vai sendo numa crescente, tá? E principalmente, também chama a atenção de vocês. Tem aqui em termos de desenvolvimento, mas o maior, principalmente no que se refere a ganho de peso, vai ser na parte final. Reparem, observem aqui a comparação da 36ª com a 40ª semana. Do contexto de tamanho, olhem como se desenvolve, né? É porque deixa esse ganho de peso, ele ocorre no final da gestação. Ainda bem, né? Já pensou, meninas?
O importante é que a gente se mantenha inicialmente para o desenvolvimento da estrutura corporal, ou seja, um amadurecimento dos órgãos internos, né? Ou seja, toda essa confecção, toda essa elaboração estrutural do corpo. Mas o ganho de peso propriamente dito, ele ocorre na fase final da gestação. É importante porque aí eu dou condições para que esse bebê, né, ao nascer, com que realmente ele tenha condições de subsistência e manter-se o mais íntegro possível, né? Mas é fundamental que seja na fase final, porque realmente a gente fica bem pesada, né? Dá uma diferença tão grande na nossa estrutura corporal, e com isso a gente tem tanto cansaço a mais, né? Enfim, isso é importante. Aqui, isso que eu comentei com vocês, acabei de falar, né? Que a gente denomina de fase embrionária até a 12ª semana, né? A partir daí a gente denomina de desenvolvimento fetal. E a principal característica ao longo desse intervalo de tempo, né, até a 12ª semana, é justamente a diferenciação celular. E aqui, só para a gente perceber, né, até no contexto morfológico, igual eu falei com vocês, olha, com 3 semanas embrionárias, ainda a gente não consegue ter uma boa definição da estrutura de cabeça, das estruturas de membros, né? Reparem aqui que isso vai acontecendo de uma maneira lenta e gradual ao longo das semanas, tá? Ao passo que a partir da 6ª, 7ª semana gestacional, que a gente já consegue ter agora uma distinção maior, a estrutura dos membros, né, formados, olhem, né, toda essa característica que vai se diferenciando, tá bom? E é importante sempre chamar a atenção, reparem vocês, que até do contexto bem inicial gestacional, né, nós temos aqui a formação do cordão umbilical, justamente, né, para prover aquele elo, aquela ligação com a estrutura da placenta. Olha só que bonito para a gente perceber isso, né? E, ao mesmo tempo, essa diferenciação celular. Por que a diferenciação celular? Porque aí vão dar origem às células cartilaginosas, às células ósseas, né, ao epitélio, que aí começa a distinção para, inclusive, a formação dos órgãos, né? Então, isso é fundamental que ocorra nesse início. E a fase fetal, diga, quem? Pode falar? Giovan. Oi, Giovan. Eu quero saber, de acordo com esse desenvolvimento que a senhora mostrou aí atrás, qual a partir de quantas semanas que se indica, o médico indica o uso do ácido fólico? Ou no início, assim que se descobre o desenvolvimento da gestação? Boa, Giovan. Na verdade é o seguinte, se a mulher teve a oportunidade de planejar a gestação, eles até sugerem que o ácido fólico seja administrado a partir do momento, por exemplo, que ela fala assim, não vou mais evitar, né? Não vou mais tomar contraceptivo, ou enfim, agora eu quero engravidar. Os ginecologistas normalmente já começam falando assim, não vai tomar mais anticoncepcional? Não, então toma ácido fólico. E aí ele vai até a 15ª semana gestacional, tá? Ou seja, ele não tem data para começar. Você pode começar a tomar até antes de engravidar. Ou, se não foi planejada, descobriu, fiz o meu exame, estou grávida, aí você vai ao ginecologista, porque aí vai começar, né, a ter toda aquela marcação de pré-natal, e aí ele já vai prescrever para a mulher o ácido fólico. E não vai até a 15ª semana. Mas ela só descobriu que estava grávida na 13ª semana, então só vai tomar 2 semanas? Sim, não adianta tomar depois, por quê? O ácido fólico, ele vem colaborar para fortalecer o corpo feminino, no sentido de que, durante o desenvolvimento do tubo neural, de toda a estrutura do sistema nervoso, ou do feto, né, na verdade do embrião, ocorra de uma maneira adequada.
Então, se tomar depois da 15ª semana, não quer dizer que vai fazer mal, mas o objetivo não se justifica, porque já houve a formação da estrutura do sistema nervoso. Então, é por isso que, na verdade, existe um prazo máximo para se tomar. Tá, Gilvan? Então, por isso, não tenho um prazo assim, ó, só pode começar a tomar a partir da 2ª, 3ª, não. Possa tomar até antes, mas tomar até cerca da 15ª semana, porque depois não se justifica, porque o aspecto preventivo dele, né, do fortalecimento da estrutura corporal, ali no sentido de prevenção do que ele se tinha por objetivo, já foi consumado. Ok, Giovana? Tá certo. Tá bom, Tá? obrigado. De nada, Giovana, eu que agradeço. É sempre bom quando vocês participam, fica muito, muito mais gostoso. Vou fazer o seguinte, já está na hora do nosso intervalo, vamos para o intervalo e a gente volta já já, tá bom?